Os clubes russos estão atacando com muita força e muito dinheiro o mercado brasileiro. O Gerson do Flamengo já foi. Alguns outros jogadores do eixo Rio-São Paulo estão na pauta dos clubes russos e agora eles voltaram os olhos para os clubes do futebol mineiro, onde se tem alguns ótimos jogadores, sim. O Cruzeiro brigando na ponta da tabela de classificação, o Atlético mesmo no seu momento de crise também, com grandes jogadores no seu elenco, acaba se tornando alvo dos clubes russos que parece não ter... o dinheiro deles parece não ter fim, né? O Atlético recebeu uma proposta pelo garoto Rubens, que hoje é o principal jogador do time do Atlético, é o melhor jogador do time do Atlético, talvez não seja o principal. É um jogador muito versátil, né, que se encaixa muito bem ao modelo europeu de jogar futebol. Ele sabe jogar de lateral esquerdo, sabe jogar de meia esquerda e sabe jogar também como volante. Então é um jogador que ocupa 3 posições em uma mesma equipe. Se tiver um técnico inteligente, consegue fazer substituição sem tirar ninguém de campo, apenas trocando o Rubens de posição. É um ótimo jogador que já vem se provando, né, ao longo do tempo no time atleticano. A peça fundamental dos esquemas adotados pelo técnico Cuca. É um garoto formado nas categorias de base do Atlético que detém 80% dos direitos, 60%, né? Deixa-me conferir aqui. 80% dos direitos econômicos do jogador e uma oferta que, neste momento, para este momento do Atlético, ela é uma oferta indispensável, né? Algo em torno de 78 milhões de reais, o Atlético ficando com a maior parte desse valor, algo em torno de 66 milhões, 62 milhões de reais, indo diretamente para os cofres do Atlético. É uma proposta hoje, para o momento que o Atlético atravessa financeiramente, irrecusável. E com isso o jogador nem viajou com o restante do elenco para fazer a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Isso significa que a negociação já está acertada e quando o jogador não viaja é para trocas de documentos mesmo e daqui a pouco se encaminha para a Rússia para poder conhecer o seu novo clube. O Zenit é um dos clubes russos que tem atacado com muita força o mercado brasileiro. E agora os russos, ainda não foi revelado, pelo menos a informação que eu consegui ter acesso até aqui, é que não foi revelado ainda o nome do time que o Rubens irá defender. O que se sabe é que é um clube russo e o Rubens não vestirá mais a camisa do Atlético. É uma perda muito grande para o time do Atlético, porque neste momento o Atlético sem condições financeiras de ir ao mercado vai reforçar com quem? Cada dia que passa o Atlético tem menos jogadores, cada dia que passa o Atlético enfrenta mais dificuldade. Para piorar ainda mais, o time sub-20, que é de onde sai, né, a resolução financeira dos problemas dos grandes clubes do futebol brasileiro, é nas categorias de base, e o sub-20 do Atlético acabou de ser rebaixado para a 2ª divisão do Brasileirão da categoria, o que é algo assustador, né? Um time tradicional no país, com uma camisa grande, passando por uma situação em que as categorias de base, onde poderia tirar dali ativos para poder fazer caixa para o clube, cai para a 2ª divisão. Ninguém vai olhar para essa categoria neste momento. Fala-se, inclusive, em demissão em massa dos meninos das categorias de base do Atlético, do sub-20 especificamente, e também do gestor-mor dessa categoria, com técnico, comissão técnica, diretor de base, todo mundo está correndo risco de cair também lá no Atlético depois dessa queda do sub-20. E para piorar, né? Ontem tomou um chocolate do sub-20 do Flamengo, 4-2 de virada, inclusive, estava perdendo de 4-1 e acabou diminuindo com um belo gol de falta, mas não o suficiente para poder revelar ninguém dali, tirar ninguém dali. O time sub-20 do Atlético, de fato, é muito fraco, muito limitado mesmo. Não vou dizer que é uma categoria defasada, porque tem grandes estruturas. Quase nenhum clube do futebol brasileiro, né, entre os grandes, tem um patrocinador master estampado na camisa do sub-20, e o Atlético tem isso. Isso quer dizer que tem recurso, né, tem recurso para poder fazer
com que as categorias de base entreguem um pouco mais do que tem entregado. Então foi inevitável a negociação do meio-campista Rubens, que é um ótimo jogador e que agora não vai vestir mais a camisa do Atlético, uma perda, eu diria que irreparável para este momento, que o Atlético não tem condições de ir no mercado para trazer jogador com categorias próximas, com capacidade próximas, com qualidade próximas a este jogador que está perdendo. E já tinha, né, uma defasagem no setor de meio campo, e agora a coisa se agrava um pouco mais. Do outro lado da Lagoa, o Cruzeiro também recebeu ali, não uma proposta já formalizada, mas o interesse foi manifestado pelo Zenit da Rússia, pelo Caio Jorge. Mas o Cruzeiro, em contrapartida, já deixou bem claro que não existe nenhuma possibilidade, neste momento, de negociar nenhum jogador, principalmente do time titular da sua equipe, com nenhum clube, nem do futebol brasileiro e muito menos de fora do país, a não ser que o jogador se proponha a ir. Chega para a diretoria e diz que quer sair, aí não tem o porquê de permanecer com o jogador no elenco. Um jogador que não quer ficar, ele tem mesmo que procurar a sua melhoria, né, a sua melhora, garantir o seu futuro, que na Rússia só vai para isso, né? O jogador que vai para a Rússia hoje, ele vai exclusivamente pensando nos valores econômicos que são colocados na mesa por essas instituições, porque não pode disputar nenhuma liga a nível europeu, muito em função da guerra que a Rússia está envolvida lá, juntamente com a Ucrânia. Então não tem perspectiva de carreira quem vai para a Rússia neste primeiro momento, a não ser que o camarada esteja olhando apenas para o lado financeiro, porque dinheiro os russos colocam mesmo. No caso do Cruzeiro, não tem a necessidade extrema de negociar ninguém por agora, não é desejo da diretoria desfazer dos seus jogadores agora. Caio Jorge hoje é o principal jogador do Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da competição com 11 gols em 13 jogos disputados. Os 10 jogos que o Caio Jorge esteve em campo, ele marcou gols nesses 10 jogos. Então, é um jogador que de fato chama a atenção não só apenas dos clubes brasileiros, mas também dos clubes europeus. Clube brasileiro hoje, nenhum deles teria condição de tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, porque não tem dinheiro, não é isso. É porque o Cruzeiro não negocia os seus ativos hoje, tá, gente? Falando do hoje, com nenhum clube de futebol brasileiro, e não tem pretensão de negociar também com nenhum clube do futebol europeu. Isso dá uma segurança para os jogadores, mostra uma transparência e uma segurança de trabalho, né, da diretoria do Clube Celeste, dá uma segurança maior para o técnico Leonardo Jardim, e tranquiliza, né? Tranquiliza toda a comissão técnica. E os jogadores, que por sua vez pensam no seu salário, se vai ser pago ou não, e o Cruzeiro religiosamente arca com os seus vencimentos. Então os jogadores que estão no Cruzeiro hoje, eles estão satisfeitos, não existe nenhuma necessidade extrema do clube fazer caixa, porque o mandatário maior da instituição garante isso neste primeiro momento, e aí o Zenit, caso faça uma proposta, vai, pelo menos segundo as palavras do próprio Pedro Lourenço, vai tomar uma porta na cara, porque não existe nenhuma possibilidade hoje de negociar nenhum dos seus ativos. Vivem lados opostos, vivem momentos opostos os dois clubes de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético. O Atlético com muita dificuldade financeira, se vendo obrigado a negociar os seus jogadores, que poderiam ser negociados, ser vendidos por valores muito superiores aos que estão sendo colocados na mesa. E já do outro lado o Cruzeiro não está estável, porque também tem lá a sua dívida, né, 1 bilhão e 200 milhões de reais de dívida, mas está saneada a sua dívida, né? O Cruzeiro, que fez a recuperação judicial, elevou um pouco mais a sua dívida depois da aquisição do Pedro Lourenço, muito em função dos aportes que foram feitos para contratar jogadores, para poder reformar o centro de treinamento e ir para outras coisas mais, elevando um pouco mais a folha salarial. Então, consequentemente, naturalmente, a dívida do Cruzeiro subiria. Porém, ainda, segundo as falas dos mandatários da instituição, está tudo sob controle, está tudo dentro do script que eles haviam feito antes mesmo de assumir a instituição. Os lados opostos, o que acontece hoje, né, essas negociações com clubes russos escancara muito
o que de fato hoje acontece em Minas Gerais. E, aliás, quero chamar a atenção aqui para o Atlético, que pagou direitos de imagem dos seus jogadores atrasados do mês retrasado, fez a quitação, mas ainda tem muita coisa atrasada para ser renegociada e quitada com seus jogadores. E esses valores que vão ser arrecadados, que vão cair nos cofres do Atlético, segundo as informações, já estão direcionados, muito provavelmente, para quitação de salários atrasados, de luva e coisas dessa natureza dentro da instituição. Hoje, infelizmente, para o torcedor atleticano, uma gota, 80 milhões, no caso 60 milhões, que cai na conta do Atlético é como se fosse uma gota no oceano, porque a dívida ela é assombrosa, ela é assustadora. A venda do Rubens, inevitável, o Cruzeiro evita vender os seus jogadores neste momento. Situações muito opostas e que deixam desesperados os torcedores, tanto o cruzeirense para zoar o atleticano, quanto o atleticano sem ver uma luz no fim do túnel, se é que esse túnel tem fim.